E quando a gente fala do caminho das pedras para a hipertrofia muscular no que tange a periodização do treinamento, é porque existem evidências que mostram o que precisa ser feito para poder otimizar o trabalho. O resultado que, no caso, para a nossa adaptação, né, de academia de ginástica, com o nosso cliente, aluno de personal, é a hipertrofia muscular, que é o que todo mundo quer. Né? Normalmente é o que o cliente quer, melhorar a composição corporal. Então a gente pega lá a base do treinamento esportivo e transfere para a nossa realidade prática. E quando a gente fala aí de algumas questões específicas que podem otimizar o nosso trabalho, é porque nós temos evidências. E uma das grandes evidências que mostram o que precisa ser feito para otimizar o trabalho dentro de um planejamento, de uma planificação, ou seja, de uma periodização do treinamento, é isso aqui, ó. Estou trazendo aqui um artigo de revisão, é uma breve revisão recente do Schoenfeld, um dos maiores pesquisadores do mundo, um cara que publica muito, sem dúvida nenhuma, em alguns anos ele vai ser o novo Kramer, tanto em quantidade de publicações quanto nas qualidades de suas publicações. Publica muita revisão sistemática, muita meta-análise, realmente é um cara aí referência atualmente quando se fala em pesquisadores da era moderna. Né? E aí, o Schoenfeld, nessa breve revisão, ele fala dos mecanismos, né, da hipertrofia muscular e a sua aplicação com o treinamento de força. E ele vem nessa breve revisão dizendo o seguinte, que qualquer treinamento, se você pega um indivíduo que não está adaptado e gera uma quebra da homeostase de repouso, de qualquer forma, esse indivíduo vai ter adaptações. Ele vai ter adaptação. Se você pega, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo estapafúrdio. Se você pega um idoso lá que está morrendo com DPOC e manda ele tossir ou espirrar 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana, esse cara vai melhorar o VO2 máximo dele. Mas eu pergunto, essa é a melhor forma de otimizar o aumento no consumo de oxigênio máximo dele? Obviamente não. Então quando a gente fala de hipertrofia, aquelas famosas porcarias 3 de 10, 3 de 15, 3 de sei lá o quê, vai gerar adaptação? Vai. Se o indivíduo for iniciante e não tiver adaptação neuromuscular nenhuma, é óbvio que vai gerar uma adaptação. Até quando? E é aí que entra a periodização, e é aí que entra os questionamentos dessa breve revisão que o Schoenfeld faz. E ele diz o seguinte, que para você otimizar aí dentro de um planejamento, de uma periodização de treinamento, a otimização dos ganhos hipertróficos, você tem que trabalhar de forma ondulatória, de forma ondulada, as 3 intensidades possíveis do treinamento, que seria uma intensidade submáxima, uma intensidade máxima e uma intensidade supramáxima. Baladão, como é que eu posso colocar isso no papel e levar isso para prática? Quando eu trabalho de forma submáxima, quando é que eu trabalho de forma máxima, pior ainda, supramáxima. Criei um quadro que vem no próximo slide para poder te mostrar dentro de uma periodização o que você pode fazer, dando exemplos práticos. Olha só, criei um quadro aqui que tem uma relação quanto ao estímulo e a resposta, quanto à maneira e quanto à intensidade do treinamento. O artigo de revisão do Schoenfeld fala que nós temos que trabalhar as 3 intensidades. Então, da direita, desse quadro, da direita para a esquerda, se nós quiséssemos trabalhar de forma submáxima, qual seria a maneira? Com altas repetições, certo? E se eu fizer um trabalho aí com altas repetições, e obviamente, né, de uma maneira mais simplista, volume e intensidade inversamente proporcionais, essa intensidade seria baixa, pelo alto volume de repetições. Qual é a característica quanto ao estímulo e a resposta? Estresse metabólico, ou seja, fadiga periférica local, acidose, produção de íons H+, lactato, dissociação dos íons H+, diminuição do pH sanguíneo, fadiga, estresse metabólico. Se eu quiser trabalhar de forma máxima, eu vou ter que trabalhar com altas cargas ali no limite das minhas repetições máximas. Obviamente isso traduz o quê? Em bastante tensão mecânica, vai gerar o quê? Fadiga neural, cognitiva, né? Diminuição do drive neural, fadiga neural. E se eu quiser trabalhar de forma supramáxima, como é que eu consigo isso? Treinamento excêntrico, ou seja, é o tipo de treinamento que mais gera dano muscular por estresse de estiramento, ruptura dos miofilamentos finos e grossos, actina e miosina, ou seja, dano muscular nas miofibrilas. Baladão, como é que eu poderia criar isso dentro de um planejamento de treinamento? Muito simples, está aqui, ó. Peguei um treinamento aqui só para treinar, por exemplo, posteriores de coxa. E ainda dizem aí, eu acho piada,
doutores, né? Doutor de internet, doutor de Instagram, diz que não dá para dividir treinamento de membros inferiores, né? É muita piada, né, cara? Isso é muita sacanagem, com licença da expressão, com um profissional de educação física que compra curso, que está querendo aprender, que está querendo evoluir. Porque o cara compra um curso de um ser humano desse e simplesmente um ser humano desse diz que não pode dividir treinamento de mulher, principalmente para mulher avançada, que eu não conheço uma mulher que sobe no palco, que é fisiculturista profissional, que vai para o wellness, para o biquíni, para o fitness, seja lá o que for, e que não divida o treinamento de membros inferiores. Está aqui, ó, um treinamento só posterior de coxa. Eu ainda poderia colocar uma flexora em pé, ou seja, isolei os posteriores inteiros, ou seja, um treinamento aqui de posterior de coxa, com intensidade submáxima, cadeira flexora, altas repetições com uma carga mais baixa. Mesa flexora, flexora deitada, intensidade máxima, poucas repetições e muita carga. Como é que eu gero um treinamento excêntrico com uma intensidade supramáxima para gerar bastante dano muscular, né, por ruptura, por estresse de estiramento? Uma flexão nórdica é aquele exercício para posterior de coxa que você só faz a fase excêntrica. Ainda poderia colocar aqui, por exemplo, uma flexora em pé, que tem em muitas academias. 4 exercícios seriam para posteriores de coxa. Eu trabalharia todas as valências com relação às intensidades, né? Ou seja, resistência de força, força máxima e força supramáxima com dano muscular por estresse e estiramento no treinamento excêntrico, e estou trabalhando arregaçando só o posterior de coxa. Então como é que eu não posso dividir treinamento para membros inferiores para uma mulher altamente treinada? Então quer dizer que se eu colocar esse treinamento aqui e ainda acrescentar a flexora em pé, eu vou estar utilizando outras musculaturas? Então é muita sacanagem só para vender curso, né? Vamos mudar um pouquinho, vamos enxergar um pouquinho, porque a literatura não roda dentro do teu umbigo não, amigo. Numa boa, tá aí um treinamento só para posterior de coxa isolado, para dizer que não pode trabalhar, dividir membros inferiores e não pode colocar um treinamento só para posterior isolado? Por favor, né? Um outro exemplo que eu posso demonstrar aqui, um leg press com intensidade submáxima, muitas repetições e pouca carga. Pode ser um leg press 45, um leg press horizontal. Coloca aí um agachamento com intensidade máxima, ou seja, altas cargas e poucas repetições. Treinamento excêntrico, por que na cadeira extensora? Porque é mais fácil, você agarra lá embaixo, puxa a fase concêntrica, solta para o teu aluno, ele controla descendo a fase excêntrica. Por que eu não posso colocar o treinamento excêntrico no agachamento, Baladã? Imagina eu colocar 120%, ou seja, 20% a mais de uma RM, esse aluno não consegue subir uma repetição, como é que você vai subir esse peso para esse teu cliente? Impossível. E na hora que ele estiver fadigado e não conseguir mais segurar a fase excêntrica, ele vai descer igual um terremoto, nem você, nem Jesus, nem ninguém sobe esse cara. Pelo amor de Deus, tem que ter bom senso, né? Então, por exemplo, numa cadeira extensora, você pode fazer um treinamento aí supramáximo, um treinamento excêntrico, onde você puxa aí a fase concêntrica para o teu aluno, ele sustenta lá em cima e começa a descer controladamente a fase excêntrica. Então, assim, essas são as maneiras que têm que existir dentro de um planejamento, de uma planificação, de uma periodização. Você precisa estimular as intensidades, tanto submáxima, máxima e supramáxima. Você pode fazer isso dentro do mesmo exercício, ou você pode fazer isso individualmente para cada exercício. Eu coloquei aqui individualmente para cada exercício. Agora, por exemplo, se eu pegar essa cadeira extensora, por exemplo, eu não poderia colocar uma série com altas repetições e pouca carga, uma outra série com muitas cargas e poucas repetições, todas elas sendo levadas até a falha concêntrica. E uma outra série colocando cargas supramáximas, onde o meu aluno não consegue exercer nenhuma repetição, ou seja, é acima de um RM, e eu vá puxar para ele lá a fase concêntrica, segura lá em cima e desce a fase excêntrica, controlando e gerando bastante estresse de estiramento, dano muscular, muscle damage, ruptura nas miofibrilas, ou seja, nos filamentos finos e grossos, actina e miosina. Então vem dizer que não dá para fazer isso? Pelo amor de Deus, eu quero vender curso, eu quero levar conhecimento e informação de qualidade à educação física do país inteiro, mas eu jamais vou me vender em troca de dinheiro. Numa boa, eu tenho ética,
tá? Eu tenho princípios e eu sempre vou entregar para o profissional de educação física, aquele que faz parte da família HiFit, a verdade. Eu vou me posicionar e eu vou entregar aquilo que há de melhor na literatura. E se um dia eu montar um curso e esse curso precisar de atualização, como o Segredos da Hipertrofia já teve atualização, eu vou lá e vou colocar uma atualização dentro do curso. Eu não vou ficar batendo o martelo dizendo que aquilo ali tem que continuar sendo daquele jeito se a literatura ela anda. Então, se a literatura mostra outras formas de trabalhar, eu não vou ficar preso para tentar vender um curso meu. Eu jamais vou fazer isso, amigo. Então, tá aqui formas que você tem que trabalhar. E quem está dizendo isso não é o Rodrigo Baladã, não. Simplesmente é o Brad Schoenfeld, um dos maiores pesquisadores do mundo, que você tem que trabalhar as 3 intensidades do treinamento. Submáxima, máxima e supramáxima. Ou individualmente em cada exercício, ou colocar um estímulo desse no mesmo exercício. E aí você vai criar o teu planejamento. E aí eu acho muito engraçado, assim como eu falei anteriormente lá, que guru de internet, de Instagram, simplesmente diz que não pode dividir, parcelar o treinamento de membros inferiores de mulheres, né? E eu mostrei lá que você pode fazer um puta treinamento só para posterior de coxa isolado e arregaçar os isquiosurais, né? Quando o assunto é periodização, eu acho muita graça. Tem muito blá blá blá, né? Muito guru de internet, muito doutor de Instagram, dizendo, não, periodizar ou não periodizar dá no mesmo, é perda de tempo, é porcaria, não viaja, tu monta um planejamento, aí teu aluno não faz, que não sei o que, tu tem maior trabalhão à toa, tu é trouxa, tu não vai ganhar mais para isso, que não sei o que, o aluno nem sabe o que ele está fazendo, que não sei o que, não adianta nada e tal. Quando o assunto é periodização, existe muito blá blá blá, né? E aí eu digo o seguinte, de uma maneira não geral, porque eu acho que isso é exceção, sem dúvida nenhuma. O contato que eu tenho com os profissionais, os comentários que eu recebo em inbox, no direct, simplesmente lá no contato@hifit.com.br, né, que é o saque lá, que o Clau, meu gerente, o cara que cuida aí por trás da HiFit, meu braço direito, né, cara, meu irmão, ele recebe lá tantas perguntas e comentários, elogios, críticas, sugestões. Eu não vou dizer que a educação física é a maioria nisso, mas a educação física tá cheia. Tá cheia, sabe de quê? Sabe o que é essa imagem aqui do lado esquerdo? Espírito de porco. A educação física está cheia de espírito de porco, principalmente quando o assunto é periodização. Deveria realmente ter vacina contra espírito de porco. Ou seja, só gente jogando contra, gente falando mal, gente tentando denegrir o teu trabalho, gente apontando os teus erros, tentando te destruir, puxar o teu tapete, enfim. E principalmente quando o assunto é periodização, existe muito espírito de porco. Sabe esse tipinho assim, que fala assim, não acha nada demais, mas também, sabe, se acha o bambambam, mas no fundo não é porra nenhuma, sabe? Sabe, essas pessoas que têm o rei na barriga e acham que são donas do conhecimento. Cara, isso aí tá cheio. Na parte prática, então, meu Deus do céu, é um guru mais do que o outro. Não faz assim porque pega mais, faz assim porque eu criei um método. Que método, meu irmão? Como diz o meu orientador, professor doutor, PhD, Roberto Simão, amigo, tu criou algum método? Se tu criou algum método, era para estar na NASA. Se tu tá na educação física, tu é um bostão. E é isso aí mesmo. O Rodrigo Baladã também é um bostão. E todo mundo que tá dentro da educação física, como diz o professor doutor Roberto Simão, não passa de um bostão. É o maior pesquisador do país com a maior quantidade de referências e ele se classifica assim, se denomina assim. Então olha a humildade do cara. Maior pesquisador desse país, pelo amor de Deus. Então assim, na educação física tá cheio desse tipinho. Sabe quem é esse tipinho? É o personal fajuto. É aquele cara que simplesmente é o quê? É um vagabundo, preguiçoso, simplesmente é um incompetente porque não tem competência para fazer um trabalho, né, quantificado, calculado, periodizado, planificado para apresentar um trabalho digno, né, com uma capa de avaliação, entregar para o aluno, sabe? Fazer uma arte, mandar para uma gráfica fazer, para ele ter a logo dele lá, etc e tal, ter o marketing dele em cima do conhecimento. É um cara que é recalcado, fica apontando o defeito dos outros, fala assim, esse cara periodiza, isso aí não presta não, rapaz, isso aí não dá diferença nenhuma não, o aluno dele lá. E aí, de repente, ele vê um aluno teu que tem uma frequência baixa, que tem dificuldade para ter resultado, porque talvez aí não siga realmente o planejamento
afinco, e aí ele fala assim, lá, é tão bom a periodização dele, ela tá lá, o aluno dele lá que não melhora nunca, mas esquece de ver e de ser honesto, sincero, e ver lá os outros alunos que têm resultados. Então, assim, é o cara que é o cara despeitado, é o cara que tem pouco aluno, é o cara que cobra pouco por aula porque não faz um trabalho diferenciado, e aí fica apontando o defeito dos outros. Eu já vi muito personal. Tem uma amiga minha, né, posso falar aqui, a Natália, grande profissional. Ela eu trabalhava na mesma academia que ela trabalhava, e já teve professor que abordou a aluna dela sabendo que essa aluna era cliente da professora Natália. E aí o cara simplesmente chegou assim, pô, acho que você pode trocar de personal. Ela falou, como assim? A minha professora já é a Natália, desde a outra academia, agora eu vim para cá. Então, eu sei que ela é tua professora, mas, pô, você pode trocar dela. Acho que o meu trabalho vai ser mais vantajoso. Que isso, cara? Onde está a ética? Eu vivenciei isso. Ela veio para mim chorando, não sabia o que fazer. Eu falei assim, cara, se é comigo, não tem nem ideia. A gente resolve de outro jeito. E todo mundo já sabe que numa situação dessa, o Rodrigo Baladã, da forma que o Rodrigo Baladã iria existir. Então, para você que está aí do outro lado me assistindo, você que é personal, talvez esteja começando a carreira, ou então já está calejado, você já deve saber exatamente que esse tipo de tipinho ronda ali o teu trabalho, aponta, comenta com os outros, no vestiário, fala mal, e na tua frente está dando tapinha nas tuas costas. Eu que sou um cara muito honesto, muito verdadeiro, muito sincero, e sem delongas, sem política, eu acho que eu sou o inimigo mais fácil de se conhecer, porque eu me apresento logo, eu não finjo, eu sabe, eu não disfarço. Então, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto. Então, diferente desse personal fajuto aí com todas essas classificações, adjetivos, além disso é invejoso, obviamente para completar com chave de ouro, e é um cara incapaz, porque simplesmente não tem a humildade, né, e a consciência de chegar e falar assim, pô, peraí, eu tenho que melhorar o meu serviço, então deixa eu tentar montar um planejamento aqui melhor, entregar um serviço melhor para o meu cliente, para que ele possa ter resultados, gostar do meu trabalho, falar bem, o boca a boca, indicar outros clientes e eu possa crescer. Esse tipo de cliente aí, esse tipo de personal aí, desculpa, esse tipinho aí de personal, que é o personal fajuto, é o mesmo personal que é o acompanhante training, é o contador training, é o gigolô training, ou seja, é o cara que come a própria aluna, né? Por isso que personal tem essa fama, e muita gente, muito marido, não coloca a esposa para treinar com um personal homem, por causa dessa fama, do gigolô training, que é o cara que come a aluna. Existe o personal killer, que é o personal que machuca o aluno, que não sabe dosar a intensidade do treinamento, não tem noção de biomecânica, e coloca lá o cara para fazer o exercício e arrebenta. 6 meses depois o aluno está completamente lesionado, né? Tem o cara lá que fica contando de 1 a 10. Cara, se eu fosse o aluno, eu pegaria, contrataria um papagaio, compraria um papagaio e botaria o papagaio para contar de 1 a 10 para mim. Personal, o buraco é um pouquinho mais embaixo. E eu vejo muita gente isso, porque eu estou dando aula desde 2002, na prática, no salão ali, e eu vejo um cara que é recém-formado, entra lá, por isso que nego não gosta do Baladã, mas eu não tenho problema não. Eu falo a verdade, eu vou te dizer, você que está aí do outro lado, você vai ver se você não concorda comigo. Eu vejo um cara recém-formado, aí o cara põe a blusinha de personal, gelzinho no cabelo, perfuminho, aí o cara vai pro salão. Sou personal. Falei assim, aí, Baladã, sou personal, vou atender uma cliente agora. Falei assim, eu falo assim, pô, legal, mas tá começando a trabalhar como personal, né? Acabei de formar no final do ano, virou o ano agora, vou encher minha cartela de personal, agora é a hora de eu ganhar dinheiro. Falei assim, legal, tu é personal, né? Bacana. Faz o seguinte, quantos livros de personal tu já leu? Cita aí pra mim 5 livros de personal que tu já leu. Aí o cara olha assim, porra, qual é, Baladã? Que não sei o que, aí sai de perto e resmunga e fala assim, pô, esse cara é mó babaca, esse cara é mó escroto. Eu, Rodrigo Baladã, eu tô sendo escroto, eu tô sendo babaca? Então quer dizer que o cara se denomina personal e o cara não consegue citar 5 livros de personal pra mim? Tu é personal? Qual o livro de personal que tu já leu? Ainda não tive tempo. Pô, meu irmão, tá formado há 10 anos e não teve tempo de ler 5 livros de personal? Cita aí 5 autores que falam de treinamento personalizado pra mim. Não precisa ser livro gringo, não. Tô querendo nem que você leia artigo, não. Cita aí 5 autores nacionais de livros de personal. O cara se denomina personal e nunca leu um livro de personal. Sabe quem é esse cara? É esse aí, ó, o personal fajuto, é o tipinho. E aí esse cara fica revoltado comigo, para não dizer outra coisa, para não dizer que fica puto comigo, começa a falar mal de mim, fica com raiva de mim, porque eu simplesmente perguntei para ele, pô, tu é personal? Diz aí 5 livros de personal que tu já leu. O cara fica revoltado comigo.
Aí você consegue entender, o Baladã é polêmico. Não, o Baladã não é polêmico, o Baladã é verdadeiro. O Baladã é honesto, o Baladã quer uma educação física melhor para a sociedade, uma prestação de serviço que realmente faça diferença para a população brasileira, para a nossa sociedade, para o cliente final que contrata o nosso serviço e tem que ter a imagem da educação física como a maior profissão da área da saúde. Sabe por quê? Melhor que medicina, que fisioterapia, que farmácia, que tudo. Sabe por quê? Porque nós somos a única profissão da área da saúde que trabalhamos na prevenção de doenças. E isso não tem preço, amigo. Então, se a gente quer realmente estar no topo, acima da medicina, e eu tenho certeza que nós merecemos estar acima da medicina, porque medicina trata a doença com medicamento. A gente previne doença com exercício físico, mexe com físico, mental, espiritual, social, enfim, não tem nem o que discutir. Então, se eu quero isso para minha profissão e eu estou inserido nessa profissão, eu não posso deixar que esse tipinho aí, o personal fajuto, né, os pseudo-personagens, ganhem espaço, né, e tomem lugar do verdadeiro personal, que muitas vezes é um cara mais tímido, que não consegue apresentar o trabalho dele, e aí tem vergonha e simplesmente não se destaca, mas que tecnicamente é um cara muito melhor. Por isso que eu ensino no meu curso lá, Marketing do Personal Trainer, como é que você abre o peito e mostra para todo mundo que você é bom. Tenho relatos aí de personagens que falam assim, cara, Baladã, eu tinha 2 alunos de personal, cara, eu sou eternamente grato a você, cara, comprei teu curso de marketing de personal, comecei a fazer a minha cartela de clientes, eu tô com 8 clientes de personal. Tem depoimento no site, na aba do curso lá, marketing do personal, falando sobre isso. Eu ensino como um cara que é bom tecnicamente, ele pode mostrar para os outros que ele efetivamente é bom, porque lá no curso de marketing de personal eu falo, você é bom? É bom. Quantas pessoas sabem que você é bom? Ah, meia dúzia de clientes que tu atende, então tu não é bom, irmão, tu é ruim. Porque para você ser bom, o mundo precisa te conhecer. Porque aí você tem uma gama, um leque maior de chances de justamente trazer trabalho para você. E eu ensino isso lá no curso de marketing de personal. Então esse personal tipinho aí é o cara que não quer evoluir, é o cara que nunca leu o livro de personal. Isso tá de montes na educação física. E eu volto a repetir, eu posso falar com propriedade, tá? Com certeza, porque eu continuo vivenciando na prática. A prática, para mim, é uma clínica do que eu vejo, o termômetro de como está o treinamento personalizado. E não é em qualquer lugar, não. É na Zona Sul do Rio de Janeiro. Top! Uma das maiores hora-aulas do Brasil inteiro. E aí esse mesmo tipinho, ele fala assim, não vale a pena periodizar o treinamento, isso aí é porcaria, o aluno nem sabe o que é isso, tu monta o planejamento, tem mau trabalho, e o aluno vai, falta 2, 3 dias, estragou o teu planejamento. Pode até ser verdade, mas amigo, eu faço a minha parte. Eu tenho que fazer o meu como profissional, eu tenho que apresentar o melhor para o meu cliente. Se ele vai fazer ou não, isso aí já é outra história. E esse tipinho fica falando que não vale a pena periodizar. Imagina a maior referência nacional, uma das maiores do mundo, né? Professor PhD Antônio Carlos Gomes, que em uma de suas citações nesse livro de treinamento de periodização, fala que o segredo da vitória nada mais é do que a periodização. Domine a periodização e treine campeões. Esse cara nada mais, nada menos, ele foi orientando do Matveev, o pai da periodização. Tá aqui o livro dele, não ganho nada, mas sou fã desse cara porque é um puta profissional. Levou educação física a níveis mundiais, sabe? Reconhecimento da educação física brasileira. Imagina pro doutor, professor Antônio Carlos Gomes, ouvir do tipinho aí que tá na academia, que periodizar não vale a pena. Imagina um cara que escreveu um livro desse, eu tenho esse livro, um livro magnífico, que eu usei muita coisa para poder montar esse planejamento aqui desse curso, né? Montar o conteúdo programático. Imagina esse tipinho dizendo pro Antônio Carlos Gomes que não vale a pena periodizar. Cara, é surreal, não dá nem pra... Vamos mudar de assunto, né? Então, assim... Voltando lá para esse tipinho, não vale a pena periodizar? Tá bom, vamos enfiar artigo científico na goela, vamos enfiar evidência científica para ver se realmente não vale a pena periodizar, né? Primeira coisa, eu preciso dizer o seguinte, quando a gente vai falar de artigo científico, né, a gente tem que entender os tipos existentes de pesquisa e suas diferenças e características, né, de estudos. Então, por exemplo, nós temos aí que, nesse quadro esquerdo aqui em amarelo, os ensaios clínicos, né, os clinical trials. O que é um clinical trial? Por exemplo, eu quero pegar lá e investigar o seguinte, uma intervenção lá de 12 semanas entre um treinamento de baixa intensidade contra um treinamento de alta intensidade.
para hipertrofia. E aí eu coloco esses dois modelos diferentes de intervenção e eu vejo lá depois de 12 semanas qual que hipertrofiou mais. Beleza, isso é um ensaio clínico, tá? Que pode ser randomizado, controlado, enfim, seja lá o que for. O que é um artigo de revisão? Eu pego, por exemplo, essa comparação dos estudos existentes comparando hipertrofia com baixa e alta intensidade e eu vejo o que tem na literatura e eu faço uma revisão da literatura, comparando aí os volumes, as intensidades baixa e alta no que tange aí as respostas mensurações hipertróficas, de induções hipertróficas. O que é uma revisão sistemática? É quando eu sistematizo essa revisão, ou seja, eu quero fazer essa comparação de estudos que analisaram hipertrofia em baixa intensidade, em alta intensidade, só que eu só quero em idosos acima de 65 anos, ou seja, eu sistematizei essa revisão. Não serve jovem, não serve mulher, não serve adolescente, só idosos acima de 65 anos. E aí o que seria uma meta-análise? É quando eu pego esses estudos inseridos nessa revisão sistemática, que eu peguei essa revisão e sistematizei, bato no liquidificador, faço uma nova análise estatística e vejo o tamanho do efeito, da significância desses dados inseridos, desses estudos inseridos nessa revisão sistemática. Então, uma revisão sistemática com meta-análise é o tipo de evidência mais robusta, mais sólida que nós podemos encontrar na literatura. Então, assim, quando você vê uma revisão, quando você vir uma revisão sistemática com meta-análise e for apresentado para você os resultados, você pode colocar lá que 99,99999% daquilo que está ali naquela revisão sistemática com meta-análise vai bater exatamente com aquilo que você for colocar na parte prática quando você simplesmente sistematiza e seleciona aquele mesmo tipo de critérios de elegibilidade, de inclusão e exclusão, que vão ser similar àquilo que são similares àquilo que você está aplicando lá para o teu cliente, para o perfil do teu aluno. Você pode ter certeza que 99% é batata. Uma meta-análise é a evidência mais robusta que hoje em dia na medicina, né, esportiva, né, nós podemos encontrar aí na literatura. Então, assim, não tem nem o que discutir. Então, entendendo aí os tipos existentes de pesquisa, suas diferenças e características, a gente vai começar agora a apresentar as evidências, né, que são evidências extremamente importantes, né, pontuais existentes na literatura, para o tipinho lá que diz que periodização não funciona. Será que não funciona? Para início de conversa, estou trazendo aqui uma meta-análise de 2017 do Williams e colaboradores, onde eles viram aí, nessa revisão sistemática com meta-análise, a comparação de programas de treinamento de força, né, nas respostas de aumento de força máxima, quando os programas eram periodizados ou não periodizados. E assim, dá com pau. Estudos de 88 até 2015, foi o que ele pegou para fazer essa revisão sistemática com meta-análise, mostram que a magnitude de melhora no aumento na 1RM, indiscutivelmente, com o treinamento de força periodizado, é maior significativamente do que o treinamento quando ele não é periodizado. Então, assim, para força, uma meta-análise publicada na Sports Medicine, não tem nem o que discutir, amigo. Tu quer discutir o seguinte: meu aluno tem o objetivo de treinar força, você não vai periodizar o trabalho? Não tem nem o que discutir. Se você periodizar de forma significativa, estatisticamente, por essa revisão sistemática com meta-análise de 2017, é a última, é a mais recente, periodizar o treinamento aumenta mais a força do que não periodizar. É uma revisão sistemática com meta-análise, não tem o que discutir com evidência. E aí, estou trazendo aqui um artigo que é um ensaio clínico publicado aí no Journal of Strength Condition Research, né, que é o principal jornal da Natural Strength Condition Association, que é o maior periódico de predição de treinamento de força do mundo, né, é o journal ao qual a gente se guia e se baseia, um periódico muito prático. E você que está aí do outro lado, essa evidência é muito antiga, ela ainda não foi nem publicada, amigo, ela foi aceita, ela está head of print, ou seja, foi aceita no periódico, mas só provavelmente vai ser publicada em 2019. Como eu tenho senha, eu estou trazendo para você aqui uma evidência que ainda nem está publicada. Só você que adquiriu esse curso tem acesso a essa literatura, a esse ensaio aí, a esse estudo, a essa pesquisa. Pega ele e esfrega na cara de quem não tem informação mastigada, que é a informação que eu estou te dando para você aí, que está aí do outro lado, que é parceiro da HiFit, faz parte dessa família. E esse ensaio clínico, o que ele quis, os pesquisadores quiseram avaliar?
um treinamento não periodizado versus um treinamento com periodização tradicional versus um treinamento com periodização ondulatória. E assim, todos eles tiveram resultados, só que sem diferenças estatísticas entre eles. Quando? Na primeira metade do estudo, ou seja, nas primeiras 6 semanas. Então, no início do trabalho, 6 semanas, 1 mês e 2 semanas. Não periodizar, periodizar de uma forma, periodizar de outra, não teve diferença estatística nenhuma. Todos tiveram resultados. Mas aí eu pergunto para você o seguinte, amigo. Quando tu recebe um aluno de personal, você procura montar um planejamento dele para 6 semanas, depois você toma um pé na bunda dele, é isso? Ou você monta um planejamento que você quer esse aluno de personal, principalmente se ele te paga bem, você quer esse aluno de personal simplesmente pro resto da tua vida? Os meus alunos, Ricardo Sherman vai fazer 11 anos comigo, Ondina está comigo há 7 anos, Simone está comigo vai fazer 13 anos, eu só tenho aluno de 10 anos, 12 anos, 7 anos, 8 anos, estão comigo há muito tempo. Falei anteriormente, acabei de me deslocar de uma academia para outra, estou com 11 alunos no momento, os 11 vieram, saíram de uma academia que eu estava trabalhando e vieram para outra academia onde eu estava trabalhando. Por que isso? É pela amizade, é pelo sorriso do Baladã, né? Então assim, quando tu monta um planejamento para o teu aluno, você monta um planejamento a curto prazo, de 6 semanas, 8 semanas, ou você pensa em montar um planejamento para esse aluno ficar contigo ad eterno, a vida inteira, porque tu quer o dinheiro dele pro resto da vida. Você trabalha disso, se você é personal, você quer ter a garantia. Depois diz, não, personal é incerto, hoje você tem e amanhã você não tem. Cara, eu comprei carro, casa, apartamento, moto importada, tudo com dinheiro de personal. Então como é que vem me dizer que personal é incerto? Engraçado, meus alunos estão comigo ad eterno, pagam minhas férias, pagam as suas ausências, enfim, me pagam todo mês, 12 depósitos, 12 transferências, 12 TEDs ao ano. Não consigo entender isso, como é que personal é incerto. Por que é certo para o Baladã? E o Baladã pode contar, fazer suas prestações, dar entrada no carro e ir pagando lá as prestações, garantido com o dinheiro de personal dele. E para outras pessoas não é. Eu sou o quê? Um ET, um extraterrestre? Então esse estudo aqui, que nem está publicado ainda, só foi aceito, vai sair em 2019 provavelmente, mostra que nas primeiras 6 semanas, não periodizar ou periodizar de alguma forma, não tem diferença, os 3 têm melhores. Mas aí foi o que eu falei anteriormente, tu vai montar um planejamento para 6 semanas, olha o que aconteceu na metade final do estudo. Da 6ª até a 12ª semana, sabe o que aconteceu? Somente os grupos que periodizaram, seja de forma tradicional, de forma ondulatória, tiveram respostas com relação ao aumento da massa muscular, ou seja, aumento da área de secção transversa. Quem não periodizou, amigo, só melhorou lá no iniciozinho, que você dá um cheirinho para o cara dar um estímulozinho e gerar adaptação. Depois que o cara está inserido lá, 4, 6, 8 semanas, se tu não periodizar, já era, amigo, não dá resultado. Por isso que tem aluno que começa a melhorar, perde 1, 2 quilinhos, ou ganha 1, 2, 3 quilinhos de massa muscular, e depois não muda porcaria nenhuma. Por quê? É sempre a mesma sessão, por isso que aluno de academia não vai modificar nunca, sabe por quê? Porque aluno de academia recebe aquela planilhazinha lá, e fica o mês inteiro com aquela planilha. Mesma velocidade, mesma amplitude, mesma repetição, mesmo número de séries, mesma intensidade, mesmo intervalo de recuperação. Pelo amor de Deus, por que o treinamento personalizado deve ser valorizado? Porque você tem possibilidade, eu mostrei lá no início desse curso, de alterar continuamente, constantemente, diariamente, uma das variáveis metodológicas do treinamento de força. E esse estudo aqui, que ainda vai ser publicado, mostrou isso. E o que esse estudo sugere? Que realmente, para planejamentos de médio a longo prazo, eu não digo nem médio prazo, de curto prazo mesmo, que a partir de 6 semanas não é nada, 6 semanas é 1 mês e meio, que a partir desse período, realmente o regime de periodização, seja ela qual for, tradicional ou ondulatória, precisa ser inserido para que haja resposta com relação ao aumento de massa muscular, ou seja, ganhos em hipertrofia para qualquer cliente, ou seja, treinadores e práticos, né, pessoas aí que realizam o treinamento, devem ter consciência aí de que os regimes de treinamento periodizado, eles são vantajosos nos estágios, né, de médio a longo prazo nos regimes aí de treinamento de força. Então, assim, não tem nem o que discutir. Então, assim, foram 12 semanas de intervenção. Isso já é uma intervenção pequena. Outro só fica com cada aluno de personal 3 meses, 12 semanas. E após a metade da intervenção, ou seja, da 6ª até a 12ª semana, foi o que eu falei anteriormente, quem teve resposta hipertrófica foi somente quem periodizou. Então, assim, cara, fim de papo, não tem o que discutir, seja para força lá na meta-análise do Williams, seja simplesmente aqui para hipertrofia,
não periodizou, vai ficar no meio do caminho, mas periodizar dá muito trabalho, a gente vai ver lá na frente, na caneta, na unha, o sofrimento que é. Então é muito mais fácil falar que periodizar não muda porcaria nenhuma, se agarrar em alguma evidência que não mostrou, cheia de problema metodológico, cheia de falhas, né, com relação às suas metodologias, e se agarrar e dizer que periodizar não serve para força, não serve para hipertrofia, não serve para resistência, não serve para porcaria nenhuma. É muito mais fácil fazer isso, né, do que sentar realmente o final de semana inteiro, deixar de ir ao cinema, deixar de ir à praia, deixar de sair com a mulher, deixar de namorar, deixar de passear, deixar de curtir e ficar o final de semana inteiro fazendo cálculos, né? Eu passei minha vida inteira fazendo cálculos, por isso que eu desenvolvi o HTS. E eu vou mostrar todos os cálculos que existem aqui por trás do HTS. Se você quiser passar o resto da tua vida fazendo cálculo na mão, é uma opção tua. Eu optei em fazer o HTS para facilitar a vida do profissional de educação física, do personal, onde ele imputa os dados e dá um enter e sai uma periodização maravilhosa, fundamentada em todas essas evidências que eu estou mostrando, para facilitar a minha vida, porque eu não aguentava mais fazer cálculo. Eu demorei 12 anos para fazer tanto o GTI quanto o GTF, que acabou de ficar pronto, que é o gerador de treinamento de força. Mas se você quiser fazer na mão, que pelo menos faça na mão, mas pelo menos periodize o treinamento. O que não dá para fazer 3 de 10, 3 de 15, 3 de 5, amigo. 3 de 5 para força, 3 de 10 para hipertrofia, 3 de 15 para secar. Ah, não, para, na boa, não tenho mais tolerância para isso não. Uma outra revisão sistemática com meta-análise, do Girk, um dos caras que mais publicam muito com o Brad Schoenfeld. E o que essa revisão sistemática com meta-análise de 2017 avaliou? Os efeitos de um programa de treinamento de força periodizado, seja de forma linear ou ondulatório, nas mensurações de hipertrofia. O ensaio clínico anterior, né, que é um clinical trial, que ainda vai ser publicado, comparou não periodizado com uma periodização tradicional ou uma periodização ondulatória. Vimos que periodizar é melhor do que não periodizar, tanto para força quanto para hipertrofia. Então vamos trazer logo aí uma revisão sistemática com meta-análise para ver aí as mensurações de hipertrofia, já que periodizar é melhor do que não periodizar. Então vamos ver qual é o melhor modelo de periodização nas mensurações, nas análises, né, nas avaliações de hipertrofia. É uma revisão sistemática com meta-análise agora, de 2017, velhinha, né? Olha só, isso aqui é um forest plot, é um gráfico determinante que mostra aí a quantidade de estudos aqui existentes nessa revisão sistemática que foram escolhidos ali pelos critérios de elegibilidade, de inclusão e exclusão, e esse diamante aqui embaixo onde está ali piscando em vermelho é simplesmente a tendência do forest plot mostrar para o lado esquerdo estudos que tiveram melhores respostas com relação à hipertrofia com periodização linear e para a direita com periodização ondulatória. Olha onde está o diamante nesse forest plot, de todos os estudos que foram inseridos nessa meta-análise, nessa revisão sistemática com meta-análise. Exatamente no meio. O que eu estou querendo dizer? É isso aí mesmo que você entendeu. Tem que periodizar. Qual é o melhor modelo de periodização para hipertrofia? Não tem. Sabe o que vai defender? Isso aqui, olha o que eles concluem. Olha o que o Girk e colaboradores concluem. Que o que importa é você periodizar o treinamento. As respostas para a hipertrofia, seja numa periodização linear ou numa periodização ondulatória, elas são similares. Isso é uma meta-análise de 2017. Para a hipertrofia, comparando dois modelos de periodização, o tradicional linear ou ondulatório, que pode ser diário ou semanal, não vai fazer diferença. O que vai determinar a tua escolha é o material que você tem disponível na mão, ou seja, calendário de competições. Ah, tu começou a treinar com teu aluno no inverno, em junho e julho. O cara quer ir para, sei lá, Ibiza, ou então para um verão, sei lá da onde, em dezembro. Ah, para as ilhas não sei o que, ficar de sunga, saradão. Lá no final do ano, teoricamente, é o dia D, o dia da competição dele. Ah, você pegou um cliente aí que simplesmente quer ficar bem o ano inteiro. Então é como se a cada período que você vai fechar em blocos, periodização em blocos, e não uma periodização direta, linear, você tem que deixar esse cara sempre bem. Então normalmente é um cliente aí que vai te acompanhar direto. Então assim, característica dos sujeitos. Será que ele é um sujeito que suporta aí uma periodização ondulatória? É um cara que prefere ir aumentando a intensidade e ao mesmo tempo ir diminuindo o volume, que seria uma periodização linear, volume e frequência semanal. Como é que você vai montar uma periodização ondulatória, por exemplo, um cliente que treina contigo 2 vezes por semana? Como é que você vai fazer a periodização ondulatória? Se a periodização ondulatória se baseia lá naquelas questões
do Schoenfeld e os estudos lá do Matt Rea, que foi o cara que começou a mostrar aí, falar sobre periodização ondulatória, diária, semanal. Como é que você monta uma periodização ondulatória para um cara que treina simplesmente uma periodização ondulatória semanal, um cara que treina 2 vezes por semana? Se a periodização ondulatória semanal fala que um dia você treina com pouca carga e muita repetição, no outro muita repetição e pouca carga, e no outro de forma intermediária, para um cara que treina 2 vezes por semana, então você tem que entender o que você vai ter na mão. Não existe uma periodização melhor. O que existe é você ter bom senso. Volto a repetir, vou mostrar o modelo de periodização existente no HTS. Ah, é o melhor existente, Baladã? Óbvio que não. É o melhor, se não fizer igual, tá errado? Óbvio que não. O que tá errado? É não periodizar. O que a literatura diz é isso. Errado é não periodizar. Errado é ser invejoso, recalcado, despeitado, dizer que periodização não funciona, seja para força ou para hipertrofia. Isso é errado. Você pode montar um modelo de periodização, obviamente, de forma lógica, que eu falei lá atrás, fundamentado nos estudos que existem na literatura. O HTS está fundamentado por mais de 300 artigos científicos que falam de treinamento de força, de avanços, de progressões, de periodização. Mais de 300 artigos científicos fundamentam o HTS. Pouquinho estudo, né? Muito pouco estudo para fundamentar o software que eu desenvolvi. Você pode simplesmente se basear por um achado, uma quantidade de achados, né, de ensaios clínicos, de evidências, para montar o teu modelo de periodização. Não é melhor nem pior, vai depender da tua característica, da região onde você trabalha, onde você mora, onde você vive, do público que você tem na mão, de como é o perfil dos teus clientes. O que não dá é para manter todo dia repetir a mesma porcaria, porque repetir já é porcaria. O que você fez hoje, se você fez ontem a mesma coisa, o de hoje foi uma porcaria. Não tem o que discutir. Ah, o Baladã é muito agressivo, o Baladã é muito contundente. Cara, eu sou realista. Eu tô desde 2002 nessa. Volto a repetir. Você que está aí do outro lado, que me acompanha, que já conhece o meu jeito sincero, na lata de dizer, por que os meus alunos me acompanham? Se eu, da forma que eu estou falando com você que está aí do outro lado, porque eu estou me dirigindo individualmente para você, eu falo assim com os meus alunos. Então eles não me abandonam. Então, se os meus alunos que me pagam não me abandonam, ninguém que está aí do outro lado, e você é o meu camarada que está aí do outro lado, ou minha amiga, tem o direito de se sentir ofendido ou simplesmente magoado. Ai, o Baladã pega pesado. Pego, porque eu quero que a nossa profissão seja vista pela sociedade como a maior profissão, simplesmente a profissão do século XXI. A educação física é a maior profissão do século XXI. É a única que trabalha na prevenção de doenças com exercício físico. E o estresse mecânico gera simplesmente uma cascata de reações que nem dieta, nem remédio, nada transforma como o estresse mecânico causado pelo exercício. Ou seja, o estresse mecânico desencadeia respostas químicas, né? Alterações celulares, modificações no perfil celular que nenhum medicamento ou dieta faz. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa educação física, a minha, a tua que está aí do outro lado, é a profissão do século XXI. Vamos enfiar mais artigo goela abaixo do personal fajuto, que diz que periodização não funciona. Estou trazendo aqui uma comparação dos modelos lineares, que pode ser a linear tradicional ou a linear reversa, em sujeitos experientes, com mais de 1 ano, quase 2 anos aí de experiência no treinamento de força. Então, como é que funciona ali? Há um modelo de característica de periodização linear e periodização linear reversa. Reversa, o próprio nome já diz. A periodização linear, você começa com alto volume. Lembra daquele artigo de revisão lá do Sucomel falando sobre a importância da força? Exatamente, ou seja, você começa primeiro com uma resistência de força, aos poucos você vai aumentando a intensidade, diminuindo o volume. A linear reversa é o contrário. Você começa já com muita carga pesada, que é o que o artigo de revisão do Sucomel mostrou que não deve ser feito, simplesmente citando 252 evidências. Por quê? Porque não tem grama motor, não tem refinamento do movimento, sincronismo intra e intermuscular, aumento no recrutamento de unidades motoras, padrão motor, etc. e tal.
Não tem, mas existe a periodização linear reversa, ou seja, você começa com muita carga e poucas repetições e vai trocando, vai diminuindo a carga e vai aumentando o volume. É o contrário da linear tradicional. Vamos ver as comparações? Está aqui, ó, eles fizeram lá a série A e B, treinavam 4 vezes por semana, tá? 12 semanas de intervenção, e é justamente só o contrário, ou seja, um grupo que era periodização linear começava com volume alto de repetições, ia diminuindo as repetições e aumentando a intensidade do treinamento, e o outro grupo linear reversa seguia o mesmo protocolo, só que começava com muita carga e pouca repetição, ia trocando, ia diminuindo o peso, né, e ia aumentando aí as repetições, ia fazendo o contrário, né, começava com muita carga e pouca repetição, ia diminuindo a carga e aumentando as repetições. 12 semanas de intervenção. E assim, com relação à composição corporal, se coloquei ali, com relação à composição corporal inteira, tudo em amarelo. Massa gorda, massa muscular, percentual de gordura. Ao final da 12ª semana, tá vendo ali LP, periodização linear tradicional, foi a única que teve diferença significativa. A periodização linear reversa para a composição corporal não alterou nada. Opa, então peraí. Se eu quero montar um modelo de periodização linear, que é um modelo de característica onde você vai ter lá na frente só um dia D, chamado dia D, dia da competição, faça linear tradicional, porque a linear reversa para fins de composição corporal não é interessante não. E aqui para a força também parece que é a mesma coisa, tanto no supino quanto na flexão de cotovelo, né, no exercício para bíceps, também aí mostra nitidamente a diferença da linear para a linear reversa. Para a força também periodização linear. Para o leg pull down, para puxada e para cadeira extensora também a mesma coisa, diferença significativa pré e pós, diferença significativa entre as periodizações. Não tem nem o que discutir, tá? Então assim, vamos fazer uma pausa, sabe por quê? Porque no próximo módulo, olha só, a gente vai ver o que tem por trás do HTS. Vamos escrever na unha. Eu vou mostrar como eu desenvolvi ao longo de 12 anos essa ferramenta que está revolucionando a educação física, facilitando a vida do personal trainer, onde você imputa os dados do exercício, dá um enter e sai um macrociclo integral completo anual, composto por 288 sessões. No próximo módulo, o que tem por detrás do HTS. Forte abraço, daqui a pouco a gente volta.